Pessoal, então bom dia a todos aí, sejam bem-vindos. Mais uma aula de metodologia científica. A aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução ao LaTeX, tá certo? Ou LaTeX, vamos ver aí ao longo do curso de hoje. Bom, então a organização aqui da aula de hoje começa sobre a introdução do LaTeX, como fazer essa instalação dos programas, poder utilizar essa ferramenta. A instalação. Na sequência, eu vou mostrar como funciona aí, né, como se diz, todo o ambiente descrito, quais são as etapas e partes do texto que a gente tem ali, né, para se fazer um texto, seja ele qual for, seja relatório, seja artigo, seja dissertação, seja tese. Vocês vão ver que muda muito pouca coisa para o que você vai fazer. Também apresento, deixo lá uns slides sobre como fazer apresentações. Então você também vai utilizar essa ferramenta e o LaTeX para poder fazer as apresentações através desse pacote Beamer. E deixo as referências bibliográficas que eu utilizei para estar montando a aula de hoje. Bom, então, primeiramente o que é o LaTeX, né? Essa ferramenta LaTeX é o que nós vamos estar utilizando durante o nosso curso. Pode ser pronunciada tanto como LaTeX como LaTeX, tem as duas pronúncias aí, LaTeX, LaTeX. E o LaTeX em si, né, ele é um sistema para preparação de documentos, tá? Ele já vem pré-configurado para que você possa estar preocupado em escrever o texto e não se preocupado com a formatação do texto, vamos dizer assim. É um software muito utilizado na parte, né, para escrita de documentos técnicos científicos. Então, se você vai para um congresso, você vai ter um template do LaTeX, já do próprio evento. Se você vai publicar em um jornal, em uma revista, a revista normalmente tem 95% das revistas possuem também um template LaTeX. E por qual motivo? Uma vez que você disponibiliza esse template, você não preocupa mais com formatação. Formatação de imagem, formatação de fonte, formatação de parágrafo, de subseção, de seção, a formatação de figuras, tabelas, tudo isso já vem pré-definido. Então, quando você fala que você vai inserir uma figura, ou quando você fala que vai inserir uma tabela, ou quando você vai inserir uma equação, isso já está no formato que a revista busca, né, definido pela revista. Então, o objetivo, né, do uso do LaTeX aí na comunidade científica é justamente tirar do escritor, do autor aí no caso, essa preocupação com a aparência dos documentos, deixando para ele a preocupação simplesmente com o conteúdo a ser escrito. Então, você não preocupa mais com a aparência e foca para concentrar justamente no conteúdo. Então é por isso da importância de utilizar o LaTeX aí, né, no nosso curso. E isso também é muito útil. Eu vou passar para vocês aí mais à frente o modelo o template de relatório, que é o relatório que vocês vão escrever. Eu espero que vocês usem ao longo do curso. E isso está no LaTeX. Então você para de preocupar, minha margem está certa, minha margem está errada, minha fonte, não sei o que. Toda a estrutura está pronta, a única coisa que você tem que fazer é escrever, né? Preocupar-se com o conteúdo aí das suas atividades. Então, as características dos LaTeX, você pode escrever, né, jornal, artigo, relatórios técnicos, livros, fazer a apresentação de slides, ele faz tudo isso. Então, ele é um mix hoje do que a gente tem aí desses editores de texto. Você está no Windows aí da Microsoft, você tem o Word, então ele vai fazer o papel para você tanto do Word, quanto o papel do PowerPoint, quanto o papel do Paint lá para desenho. Então a gente consegue desenhar, ele tem a ferramenta própria para desenho. Então você pode fazer diversos tipos de desenho também no seu próprio texto.
você tem um grande controle, né, do seu documento. Então essa questão de gerenciamento de seção, de referência cruzadas, de tabela, você tem um controle muito grande sobre esses macros que a gente coloca aí dentro ao longo do texto, né, quando a gente está escrevendo um texto maior. Tem um ambiente próprio, fácil de mexer, tá? No primeiro momento você olha, você acha que é difícil, porque é algo novo, mas é muito simples de mexer. E ele te dá a possibilidade de escrever equações matemáticas complexas, né? Não interessa de qual área está vindo essa equação matemática, se é da física, se é do controle, se é da mecânica. Você tem uma flexibilidade muito grande, uma facilidade muito grande para a escrita matemática. Tanto quando você vai escrever uma equação, quanto para chamar uma variável, por exemplo, ali um θ, um sigma ou um x, que é um x de variável, ao longo dentro do seu texto. Então, é bem bacana utilizar o LaTeX com atenção a esse ambiente matemático. Ele também traz outros tipos de fontes, né, que é esse AMS LaTeX, que são os tipos específicos aí de simbologia utilizado na matemática, derivada, integral, somatório e por aí vai. Então ele traz uma série enorme, tá? Mas uma série enorme de símbolos também já prontos para a gente poder adicionar. Bom, já gera automaticamente a tabela de índice, a tabela de bibliografia, então sua referência é cruzada ali quando você cita. Você já inclui, cadastra sua bibliografia. Essa bibliografia é um arquivo que você vai utilizar em todo o seu documento e você vai chamando esse arquivo aí ao longo da sua vida e sua referência bibliográfica ela vai saindo pronto, tá? De acordo com a norma que o jornal especifica, que o seu template especifica. Então, já sai lá formato do I3E, sai formato americano, sai o formato ABNT, sem você ter que se preocupar em como fazer a citação, em como declarar a fonte bibliográfica. Você pode utilizar isso em várias línguas. Aqui nesses 2 primeiros slides eu estou escrevendo em inglês, mas na mesma apresentação aí vocês vão ver que eu tenho também exemplos em português. Então, e assim você tem para o francês, você tem para o alemão, você tem para o japonês e essas outras linguagens de símbolos que a gente tem. Basta você ter o pacote correto para poder instalado, né, o pacote correto dessa língua a qual você está se referindo. Então você tem também essa inclusão do at work, do processo de coloração, né? Então você consegue controlar toda essa parte de formatação, se você quer dar um destaque à parte. Então você consegue definir cor de fonte, de ambiente. Então você tem uma configuração de personalização, né, do seu texto, caso você não tenha que seguir um template fielmente. E pronto. É um tipo de compilação de texto, tá? Relativamente simples. Ele usa esse formato PostScript e esse metafontes, que isso já vai gerar para você aí o PDF do seu arquivo. Então você já gera um arquivo que as pessoas não vão alterar. Então é um ambiente diferenciado nesse sentido. É bem bacana mesmo estar utilizando o LaTeX. Bom, sobre instalação. Para quem é usuário Windows aí, você tem que fazer o download e instalar os seguintes softwares, tá? Você instala o GhostScript, que é o interpretador dessa linguagem aí, PostScript. O GS viu que ele é só interface gráfica para ver, né, nesse primeiro momento, como seu texto está ficando. Ele é uma visualização intermediária de compilação mais rápida. O Mictex, né, que é na verdade aí onde você traz todas as bibliotecas e pacotes desse estilo de escrita aí do LaTeX. E você tem aí, por último, você tem vários. Eu estou sugerindo aqui o WinEDT, que é o que eu acho melhor, tá? Você tem o WinEDT, que é
o seu ambiente de escrita. Então é onde você realmente escreve os textos. O GhostScript, o GSView e o Mictech, eles são usados no back-end. Então o WinEDT precisa desses 3 programas instalados para que ele então gere para você o arquivo PDF, seja da apresentação ou seja do texto que você tem que entregar, né? Contudo, chamo a atenção aqui para quê? Para que você respeite essa sequência de instalação. Por quê? Pode haver erro aí depois um programa não conseguir localizar o outro e te dar trabalho depois na configuração, você ficar quebrando a cabeça. Então, respeita essa sequência aí de instalação. A única coisa que talvez vocês vão desrespeitar ali é o visualizador PDF, tá? Porque o visualizador PDF muitas vezes já vão ter ele instalado no computador. Então não precisa desinstalar e instalar nessa sequência. O visualizador PDF normalmente ele busca ele aí sem maiores problemas. Mas o GhostScript, GSView e Mictech, instalem os 3 nessa sequência, tá? Em cada botãozinho desse daqui você tem o link para fazer o download seja da versão teste ou da versão gratuita desses pacotes, desses softwares que vocês têm que instalar aí. Então é só clicar no botão aqui para poder fazer a instalação. Já para quem está no Linux, para o Ubuntu especificamente, é muito mais simples a vida. Então você vai no terminal de comandos, pede para instalar o TextLife Full, então você já vai fazer a instalação de todos os pacotes, tá? Do LaTeX. Então é um processo, esse primeiro comando é um processo mais demorado, porque você vai estar fazendo uma instalação completa de todos os pacotes para se rodar o LaTeX. Eu particularmente adoro escrever no TextMaker, acho que ele é uma ferramenta muito graficamente bacana para a gente poder, intuitiva para a gente poder mexer. E ele tem alguns atalhos ali que ajudam a gente muito. Então vocês podem dar uma olhada. Se quiser utilizar outra interface aí para instalar, não tem problema. Então você pode instalar aí. Eu sugiro a instalação, né? Eu trabalho só no Linux, então eu utilizo, no meu caso aqui, o TextMaker. Quando eu era usuário o Windows, eu usava o WinEDT. Mas desde 2016 eu estou mexendo só no Linux. Bom, se eu não tenho um computador bacana, você não precisa instalar todos esses softwares, basta você abrir uma conta lá no Overleaf. O Overleaf ele vai executar para você também, é um editor online gratuito, tem a versão paga dele, mas você consegue fazer o upload do template que você precisa executar, colocar na sua área de trabalho lá dentro do Overleaf e a partir de lá você compartilhar, escrever. Você pode compartilhar o link e outra pessoa ter acesso ao seu texto para editá-lo simultaneamente com você, tá? Então é uma outra opção sem você ter que instalar nada. E todos esses pacotes que o LaTeX precisa funcionar tá na nuvem, tá online lá no servidor do Overleaf. Basta você de novo escrever e pedir para compilar. Essa compilação ela surge diretamente. Então fica a critério aí de vocês o que vocês querem utilizar. 3 opções aí para poder utilizar, né, o LaTeX. Bom, então a primeira parte, né, quando você vai criar um arquivo, a gente tem que ter uma noção, tá? É que o nosso texto ele é meio estruturado, ele é semelhante à programação. Então eu imagino que todo mundo já deve ter feito algum tipo de programação. Vou falar da programação em C, só como comparativo, tá, gente? LaTeX não é programação. LaTeX é escrita de texto, mas ele tem uma organização estrutural semelhante a um código. Então se você pega o C, você começava lá com os importes de biblioteca, eu não lembro agora quais eram as bibliotecas standard, né, lá do C, mas você começa ali importando as bibliotecas, na sequência você faz a sua declaração de variáveis. Bom, aqui a gente tem um preâmbulo, normalmente o seu template ele já vem com esse preâmbulo todo definido, você não faz isso. Estou mostrando aqui caso você queira criar
um template seu. Então você quer criar um modelo seu a fim de conhecimento. Então você declara a classe de documento que você está fazendo, né? E as configurações que essa classe de documento tem. Então você pode falar, tá? Entre tipos de documento ali, você pode estar preparando um documento para ele ser um artigo, para ele ser um livro, para ele ser um relatório, para ele ser uma carta ou para ele ser slide. Tem mais opções? Tem. Eu não coloquei tudo que não. Coloquei algumas aí que são o mais próximo da gente estar utilizando aqui durante o curso. Então é artigo, é livro, é relatório, é carta e slide. Principalmente ali, artigo, relatório e slide. São os 3 aí que vocês estarão utilizando ao longo do curso. Então você definiu o tipo de documento. Você agora vai definir algumas configurações. Do tipo, tamanho de fonte, o tamanho do papel, o número de colunas, se ele tem uma coluna, se ele tem 2 colunas, se a página é simples ou se a página é frente e verso. Então aqui está um exemplo. Eu estou escrevendo um documento que ele está no tamanho aqui. Estou definindo ele, né? Como sendo tamanho A4, folha do papel A4. A minha fonte de texto ela é tamanho 11. É um texto de 2 colunas, ok? E eu estou escrevendo isso daí para ser um artigo. Então eu defini todas essas informações aqui. Então eu sei que eu estou escrevendo um artigo, que esse artigo vai sair num A4, tamanho 11. E ele tem 2 colunas de texto, que é super comum para escrita de artigo. Na sequência, uma vez que você abriu, você faz o import agora dos seus pacotes, tá? Normalmente, como você vai estar pegando um template pronto, os pacotes básicos de escrita para o template ali, para os principais comandos que você tem, ele já vem definido pelo autor, por quem está disponibilizando para você o template. E para fazer a inclusão de qualquer biblioteca, de qualquer pacote ali, né, de comandos, você usa esse comando aqui, o use package, /use package. Às vezes o pacote que você está adicionando, ele tem algumas opções de configuração. Em outras opções você nem precisa de ser, em outras situações, na grande maioria você não vai ter que preocupar com essas opções aqui. Você vai adicionar o pacote como um todo e lá dentro você busca o que você precisa. Os principais pacotes que nós usamos aí é esse T1, né, essa configuração aqui para T1, Fontec, que é a seleção de fontes e regras para escrita em inglês. O L-Modern, junto com o Inputec, a gente pega fontes do latim e fontes e a questão de acentuação para o português. A MS Fonte, a MS Math, a MS Symbol são para fontes especiais, configurações do ambiente matemático e símbolos matemáticos. O GraphicX inclusão de imagens, então você poder estar utilizando lá imagens, e o pacote Algorithmic, que é o ambiente para escrita de algoritmos, de pseudocódigos, que aí você tem lá o seu looping, qualquer looping que você utilizar, qualquer tipo de condição, né, que seu texto tenha, if, else, isso já sai tudo identado para você com as linhas numeradas de códigos. Então é um ambiente bacana para ser escrita de algoritmos. Professor, sim, bom dia. Bom dia. Vou te interromper, cheguei um pouquinho atrasada aí, mas eu estou prestando atenção na sua aula. Então a metodologia científica, que essa disciplina que você leciona, através, esse primeiro tópico é através de programação, é isso que eu estou entendendo? Não é programação. O texto... Mas parece, né, pelo que eu estou entendendo. O seu texto ele vai ser estruturado como programação, mas você não está programando. Então, em vez de você ficar preocupando lá de clicar no Word, fonte, selecionar o texto, clicar fonte 12, esse comando vem para cá numa linha de comando. Não, é bem diferente, porque quando eu vi... Ainda bem que eu estou fazendo essa matéria, então. Porque quando eu fiz o outro tipo, é totalmente diferente. Eu aprendi, foi fazer isso aí que você está falando aí, ó.
na outra disciplina que eu fiz, né? Nessa mesma disciplina, né? Então ainda bem que eu tô fazendo essa sua disciplina, pelo jeito é um pouco mais fácil, né? Eu falo porque eu tenho um tiquinho de dificuldade com programação, sabe? Sim. Mês passado eu vi um pouco disso e eu tive bastante dificuldade com isso. Por isso que eu tô te perguntando se usa muito, porque eu tô vendo assim, uai, mas ele tá vendo muita programação. Todo o nosso curso, tá? Todo o nosso curso vai ser desenvolvido no LaTeX. Então é isso aqui para todo mundo obrigatório. Precisa aprender a mexer a ferramenta, escrita científica mesmo, e para você se preocupar só com o texto. Então vamos trabalhar com o que engenheiro trabalha, que é isso daqui. Tudo bem, vocês vão para a indústria, vocês vão encontrar lá o Word, vocês vão encontrar lá o Excel, mas na hora que vocês precisarem de fazer algo com mais qualidade, vocês têm o conhecimento dessa ferramenta para não ficar preocupado com formatação. Uma vez que vocês escolhem um formato, você não tem mais que preocupar em mudar nada por nada, não vai ter desconfiguração de texto ao longo, você não vai ter erro de nada. Uma vez que ele está configurado, seu texto está pronto. Acabou. Bom, muito bom isso, viu? Muito bom. Obrigada, viu? De nada. Então, pessoal, por fim, o último pacote aqui que a gente coloca no preâmbulo é o EPS do PDF, que é a conversão da imagem do tipo vetorial, né, que o EPS é imagem em formato vetorial, e ela é convertida direto para o arquivo PDF. Bom, além disso, tá? Então, se você usa lá, se, por exemplo, você precisa de colocar muita coisa em negrito, vamos falar que toda hora você tem que chamar uma equação, e essa equação ela tem que estar em negrito, ela tem um formato especial, que você tem uma série de comandos, você pode criar o seu comando específico, tá? Então você pode ir lá criar, por exemplo, aqui você usa o comando, né, para você criar um novo comando que não é um comando próprio do LaTeX. Então você pega lá o new command e faz a declaração ali dos comandos. Primeiro, o nome do comando e segundo, a sequência de comandos que vai estar sendo executado por esse comando seu. Então você pode fazer um pacotão de comandos ali e executar isso. Por exemplo, aqui, equação, você pega um artigo, você vai escrever um artigo, você escreve um artigo ali com, dependendo do que você está fazendo, 40, 60 equações dentro de um artigo, dependendo do nível matemático que ele tem. Então, para você não ficar toda hora lá, que a gente vai chegar lá na parte do ambiente matemático, mas para você colocar uma equação, o comando é begin equation, end equation. E a sua equação em si está dentro desse ambiente. Então, para você não digitar esse monte de letras aqui, ó, barra, begin, abre, chaves, equation, você pode ir lá simplesmente, igual eu criei aqui, o barra BE, que eu estou criando begin equation. Ele já vai vir cá e vai entender que você está iniciando um ambiente de equação para escrever uma equação matemática. Na sequência, eu preciso de fechar esse ambiente matemático. Então, eu criei uma simplificação para o end equation, que foi o barra EE. Estou fazendo, finalizando um ambiente de equação matemática. O texto, então, todos, o que eu falei até aqui, esse exemplo de new commands, né? Esses novos comandos que você tem aí. Bom, agora você começa propriamente a escrita do seu texto. Então, você dá o início do seu texto com o ambiente de texto, que é o begin document e o end document. Então, o que ficar entre o begin e entre o end documento vai sair configurado, né, dentro do que você colocou ali, sai com a configuração que você pré-definiu. Todo o texto, seção, capítulo, resumo, o que você precisar, sai pronto aí. Então, propriamente, começou o begin document, o end document, acabou, é só rodar e escrever aí e ponto final. Então aqui eu tenho um exemplo de tudo que eu falei, um exemplo completo. Então eu juntei aqui esses monte de comando que eu dei. O que seria um exemplo simples? Definição do documento, os pacotes que eu estou utilizando, os comandos que eu decidi criar e inicio aqui então o meu documento. Então eu coloquei aqui somente Hello World, mas eu podia escrever um texto enorme. Não coloquei porque meu slide não cabe. Então eu tenho todo esse ambiente aqui pronto
para escrita agora do texto com essas configurações, e minha configuração de texto está pronto. Aí você tem agora estruturas para que você possa estar trabalhando, né, no seu texto. Então, criação de capítulos. Você só fala lá que você vai criar um capítulo, que aí você toda aquela questão de números. O capítulo é o capítulo 1, então ele já vai vir com aquela indentação lá, identificação. Capítulo 1. Depois lá dentro você vai criar a seção, vai falar que é a seção ponto 1, 1.1, porque é a seção que está dentro do capítulo 1. Se você cria subseção ou subseções, então vai vir 1.1.1 ou 1.1.1.1, dependendo do que você vai dando sequência. Então ele já traz aquela questão que você tinha que ficar colocando bullet e essas numerações, que é uma configuração muito chata de ser feita no Word, isso já sai pronto para você só quando você entra com os comandos ali. Ele já faz esse cruzamento e ele auto se organiza. Você não tem que preocupar com nada disso. Então quais seriam esses comandos? Para a criação de capítulo, o /chapter, você já entra com o nome ali do capítulo, criando uma seção, né? Então, se você tem um capítulo e esse capítulo é grande, você vai dividir ele em seções. Você cria lá o /section, ele cria para você uma seção. Se você precisa dividir em mais subseções, você pode fazer esse alinhamento aí dentro, né? Que é o subsection e o subsection. E você pode dar com esse sub aí quantas subseções você queira criar, tá? No máximo, via de regras, a gente tem seção, a primeira subseção e a segunda subseção ali alinhada uma dentro da outra. Mais do que isso daí, você está criando coisa que não existe, tá? Então adota uma estrutura diferente para o texto que você está escrevendo. Você está fazendo bobagem no seu texto, está dividindo ele demais da conta. Beleza, então a aula hoje é de LaTeX. Aí você tem alguns comandos, né, que são comandos básicos. Então você precisa de escrever lá em negrito. Então você tem /text bf. Tudo que tiver entre as chaves ali já vai ficar em negrito. Então coloca o texto em negrito. Então deixei só negrito lá marcado para ficar em negrito. O resto do texto está normal. Text, /text IT. O texto que tiver entre a chave vai sair em itálico. Então coloca todo o texto em itálico. Text color, você define a cor. E o texto que está dentro do próximo par de chaves, ele sai. Então você pode colocar qualquer cor. Aqui está o cyan, aqui está o red e aqui está o green, tá? Então cyan, red e green. Então eu peguei a primeira parte, defini cyan como cor e escrever que somente o texto altera. Para escrever a cor em vermelho, eu defini aqui como red e coloquei o texto a cor do. E texto, eu defini green e coloquei substituí aqui a palavra texto dentro dessa parte de chaves. Pronto, já saiu configurado e isso vai ficar aí para mim sem eu precisar preocupar mais. A melhor parte, né, um ponto muito importante, tá, do LaTeX, que é excepcional e que vocês vão precisar usar isso nas disciplinas para os trabalhos que a gente vai estar fazendo aqui, que é a referência cruzada. Seja referência cruzada para seções que você tenha que citar, seja para equações que você apresentou no seu texto. Então, a referência cruzada ela é muito simples. Você precisa de fazer uma referência cruzada de figura. Você está discutindo sobre a figura. Não existe em texto científico a figura a seguir, a tabela abaixo, existe número, tá? Então, a figura é a figura 10, é a tabela número 5, e você passa a fazer a referência cruzada por número. Se você usar tabela abaixo, figura a seguir, esse tipo de coisa que eu sei que vocês chegam aqui usando, vocês serão penalizados na avaliação. Então a gente vai discutir isso mais à frente, na hora que eu for falar especificamente sobre como escrever. Aí eu volto nesse tema. Mas, então como você tem que fazer referência por número, o comando ele é muito simples. Você tem ref e o label ali que você quer, que é o rótulo, né, que você está dando para o que você quer chamar. Vocês vão ver que é muito simples de usar isso.
E para equação, que você também vai fazer a mesma coisa para equação, não existe equação abaixo, não existe equação acima, não existe equação a seguir, ou equação apresentada. Existe equação por número. Então toda equação ela é numerada quando você precisa citar essa equação no seu texto. E o comando /eqref, ele traz para você o número e já coloca esse número dentro de parênteses, que é a forma correta de se citar, né, em referência cruzada a equação em um texto. Aí tem algumas manhãzinhas, que é o que vocês devem ficar atentos, que quando você dá o espaço, dá 2 espaços ali, né, 2 enter entre as linhas, você marca o início de um texto novo, de um parágrafo novo. Evite de adicionar mais de um espaço entre os parágrafos, tá? Porque você começa a perder espaço no seu texto. Então vocês vão ver que vocês vão começar a fazer arquivos. Esse arquivo ele tem uma formatação e que ele tem um limite de páginas. Você não pode escrever a Deus dará a sua vontade. Você tem que começar a trabalhar a sua síntese. A gente vai fazer uma submissão de artigo para congresso. Você tem que falar de um trabalho de um ano e meio, de 2 anos em 6 páginas. Você vai escrever um relatório aqui nas minhas disciplinas, você tem 20 páginas para fazer esse relatório. Apresentar a figura, apresentar tudo. São 20 páginas. O pessoal passa aperto para resumir e colocar o que eu peço em 20 páginas. Então, se você começa a dar muito espaço, esses exemplos que eu estou falando aqui, gente, eu vou mostrar eles ainda propriamente no ambiente de programação. Então, você começa a perder espaço. Por quê? Ao compilar, se você tem um comando de espaço, ele entende que ali seria um parágrafo novo. Então, ele meio que reserva um espaço para um parágrafo novo, mesmo o parágrafo não existindo. E a vantagem é, se você escrever um texto, tá? Você escreveu um parágrafo e acha que aquele parágrafo seu não tá bom, você coloca no início da frase o símbolo de porcentagem, aquilo ali está comentado. Então, quando você compilar o texto, aquele parágrafo não vai aparecer no seu texto impresso, vamos dizer assim, não vai aparecer no arquivo PDF. Mas se você precisa dele como uma referência, ele está lá no seu arquivo fonte. Então você pode voltar, ler, alterar, corrigir, sem perder o que estava antes. Basta você comentar essa linha antes. Eu vou mostrar isso aqui em exemplo propriamente dito, tá? Deixa eu voltar aqui, eu vou parar a apresentação e vou abrir um arquivo aqui de exemplo, só para vocês não ficar muito perdido do que eu estou falando. Aqui, gente, então, esse é o TextMaker, ok? É o que eu utilizo como ambiente de escrita. Então, é esse ambiente que vocês estão vendo aqui a janela. Aqui tem o menu principal dele, que ele traz uma série de ferramentas. Então, é igual no Word, a opção de salvar cópia, salvar como, reler documento. Isso está aqui. As ferramentas, né, os comandos rápidos ali, de comentar, de descomentar, de indentar, esse tipo de coisa toda, de verificação de procura, de substituição de arquivos, igual você tem lá no Word. Aqui nós temos a parte de compilação, porque o arquivo ele é compilado, tá? Então você tem a parte do LaTeX, você tem a parte de visualização, você tem a parte de conversão, que é o formato DVI para o formato PS, vai depender do que você quer fazer. Você tem do PS para o PDF, do DVI para o PDF, e assim uma série de opções. Aqui são os ambientes, né, que são aqueles pacotes, então, que o use package, documento class, que são os comandos básicos, tá? Uma série de comandos que você pode colocar ao longo do seu texto. Então ele tem isso aqui para o LaTeX. Mesma coisa para o ambiente matemático. Então você tem uma série de comandos aqui para o ambiente matemático. Questão de janela, que é do próprio software, né, para você poder mexer no software aqui. Referência, então se você vai criar uma referência, ele já te dá o formato pronto aqui, se é um artigo de jornal, se é um artigo de conferência, se é um artigo de uma coleção, se é um capítulo ou páginas de um livro, se você está citando como é que chama isso aqui? É o Proceedings ali, que são os anais do
de uma conferência, um resumo dos melhores artigos, né, que você tem de determinada conferência, de determinado congresso. Se você está citando um livro, se você está digitando uma tese de doutorado, ou se é uma dissertação de mestrado, se é um relatório técnico, se é algo que não foi publicado. Então você tem uma série de modos de estar falando aqui sobre bibliografia. Eu mostro isso também mais à frente. Aqui é customização, aqui é modo também de visualização só da interface, e aqui são algumas opções de configuração para facilitar a sua vida. Nessa barra, eu vou deixar abrir primeiro um arquivo exemplo, mas você tem aqui, por exemplo, os ambientes matemáticos, todos os símbolos que você quer, tá aqui de fácil alcance. As setinhas que a gente usa aí para muita coisa também tá aqui de fácil alcance. Símbolos, né, da matemática, aí já começa alguns símbolos que você tem que ir lá naquele inserir símbolo no Word. Tá tudo aqui do seu de fácil alcance. Símbolos aí de colchete, de chaves, de parênteses, esse tipo de coisa. As letras gregas, todo mundo aqui. E por aí afora vai. Indicar outras opções mais fáceis que repetem esses comandos que está aqui no menu na parte de cima. Deixa eu achar um exemplozinho rápido aqui. Só para. Esse aí é o TextMaker? Esse é o TextMaker. É para baixar, né? Isso. Ele tá aí com. É do Windows ou é do Linux? Esse aqui eu acho que ele tem para os dois sistemas operacionais. Eu aqui tô no Linux. Não. Mas eu acho que ele existe para os dois. Eu não uso Linux. Os dois sistemas operacionais. Só um minuto, por favor. Projeto. Esse aqui serve. Então, ó. Abrir. Aqui tá como que o texto aparece. Aqui já tá para mim todas as sessões que foram divididas. Então, então aqui eu comecei uma sessão que é a minha sessão de apresentação do problema que eu tô falando. Eu tenho uma linha só aqui, tá vendo? De espaço. É aquilo que eu falei anteriormente. Na sequência eu escrevo o texto. Isso aqui tudo é um parágrafo só. Aqui eu tô fazendo a citação, ó, então é só o /cite. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer para ver se eu acho, assim, nesse texto aqui específico, eu tenho algo de referência. Esse aqui, como eu acho que não vai ter referência cruzada nele, porque isso aqui é coisa. Deixa eu só ver aqui, pera aí, deixa eu fechar isso, deixa eu abrir o outro aqui, projetos, modelo, relatório, pera aí, projetos, relatório BIC, relatório BNT, principal, ok? Esse aqui, ó, é o modelo de relatório que eu vou disponibilizar para vocês. Então vocês vão receber esse template aqui. Então tá aqui o capítulo introdução, sessão, se você quiser uma sessão, o capítulo de preliminares, a sessão aqui do método 1, a forma de citar. Aí aqui eu mostro referência cruzada. Ó. Criei o ambiente para equação, criei a equação e tô citando, que eu falei agora anteriormente, ó. Tô citando a equação. Quando eu rodo isso aqui e gero o arquivo PDF, deixa eu abrir ele aqui. Ele compilou, abriu para mim. Na hora que ele abre, tá aqui. Como eu compilei uma vez só, deixa eu compilar de novo, porque eu deletei os arquivos todos, ele perdeu. Ele já traz para mim, ó, traz a equação está numerada, ela é uma equação do capítulo 3 e é a primeira equação do capítulo 3. E na hora que eu chamo lá do comando /ref, /eqref, que eu estou colocando uma equação, aparece para mim o número da equação, e esse número de equação ele já aparece entre o parênteses como deve aparecer, tá? Então é isso que ele faz para mim. Figura, já aparece com legenda, aparece com número e por aí afora a gente vai. Vamos voltar para a aula lá, senão não vai dar tempo. Falando sobre referência cruzada, tá? É uma forma de vocês conseguirem rotular. Então tudo que você quer e vai utilizar na referência cruzada, vocês devem utilizar o comando label. Então serve para capítulo, serve para seção, para figura, para tabela, para equação, para algoritmo. Como que eu utilizo? Então se eu quero referenciar uma equação, tá? Essa equação minha tem número igual eu mostrei naquele exemplo. Então você tem o begin equation, o end equation. A minha equação é simplesmente raiz quadrada de y mais 3e elevado a 6.
Como que eu quero referenciar essa equação? Primeiro, dentro do ambiente begin equation, eu tenho o comando lá de rótulo, que é o /label. Isso que eu estou referenciando é o quê? Uma equação. Então, eu começo lá. É uma equação. E que? 2 pontos. É uma equação que está onde? Se o meu arquivo, ele é um arquivo muito, mas muito grande, o que a gente tem? Eu falo que é uma equação que ela está no capítulo 5, na seção 3, e dentro da seção 3, ela é a 10ª equação que eu estou numerando, tá? Então, é só uma dica. Você pode fazer esse rótulo do jeito que você quiser. Se você quiser dar um nome, falar que essa equação é a equação José, você pode ir lá e fazer referência cruzada. Tô chamando agora a equação José. Quero que ela apareça aqui para mim. O número dessa equação vai aparecer. Eu só adoto essa metodologia para tornar a minha vida mais fácil. Se eu tenho uma tabela, criei um ambiente de tabela, e eu vou precisar chamar essa tabela, novamente eu entro com o comando /label. Aí agora eu estou referenciando o quê? Uma tabela. Então por isso que eu ponho lá tab, 2 pontos. Onde que está essa tabela? É uma tabela que está no capítulo 1, na seção 2, e ela é a 3ª tabela que surgiu para mim no meu texto. Pronto. É uma forma para eu localizar mais fácil aonde que está a equação que eu estou chamando. Porque quando você pega um arquivo aí com 150, com 200 páginas, que é o caso que pode ser de alguém, né? Quando estiver escrevendo o TCC, você tem um monte de capítulos, você tem um monte de equações, você tem um monte de tabelas, você tem um monte de figuras. Então eu adoto que eu falo qual é o capítulo, qual é a seção e qual é a sequência ali em que eu adicionei essa informação no meu texto, tá? Então é só para me orientar, eu adoto essa topologia, essa estrutura. Então aqui está claramente o exemplo do que eu acabei de falar. Então aqui está o texto escrito no ponto text, que é o que está entre essas 2 linhas aqui, que é o código fonte, e aqui está o texto compilado. Então aqui está a fórmula de Bhaskara, que eu fui lá, digitei, coloquei ela, apareceu para mim a referência dela aqui, que é a equação número 1, porque é a primeira equação que apareceu propriamente compilada na minha apresentação, e aqui está ela sendo usada na referência cruzada, a equação 1. Então se você olhar lá, ó, /eqref, que é referência cruzada para o ambiente matemático, é o EQ, 2 pontos, equação 001, que foi justamente o que eu escrevi dentro do label aqui, ó. Ok? Então, é só um exemplozinho básico esse aqui sobre referência cruzada. Se você está utilizando isso dentro do... como eu digo, se você precisa agora de utilizar esse ambiente matemático no texto, tá? Você tem 2 opções aí. O ambiente begin equation, end equation, ele cria para você uma equação numerada, que é o que a gente está vendo aí da fórmula de Bhaskara. A equação vai ser centrada e vai receber um número. Se você utiliza o par de $, coloca a sua equação $, ou barra colchete, barra fecha colchete, a equação fica centralizada sem receber número. Diferente, o que ela faz de diferente para o begin equation? Ela tira a numeração da equação. Então, se é uma equação que você não vai citar ela pode ser apresentada, você não vai precisar dela na referência cruzada, ela pode ser criada ou com $, ou com barra colchete, tá? Porque você não precisa gastar um número seu ali, se essa equação ela não vai ser citada. Se você precisa, tá, da variável do ambiente matemático na sua frase, você usa só $, a sua informação matemática, e fecha o ambiente com $. Então para usar isso numa frase, por exemplo, eu preciso falar que o x pertence ao Rn, o R tem uma fonte específica do ambiente matemática, o símbolo de pertence tem uma fonte específica do ambiente matemático, o fato de eu utilizar o N aqui como expoente é um comando matemático, e o X também tem que ser escrito como variável, tá? Então eu só escrevo isso, essa mesma informação, eu estou escrevendo ela aqui como $, a informação $. Notem que
Vocês vão precisar aí, no caso, se você está falando de uma variável, é importante vocês destacarem usar o ambiente dólar, tá, no seu texto. Por quê? Há uma diferença entre a fonte do texto normal para a fonte do ambiente matemático, indiferente qual seja a fonte que você está utilizando no texto. Então sempre vai ter um acabamento, algo diferenciado entre um e o outro aí. Deixo esse link aqui, não vou entrar nele agora por conta do tempo, porque nós temos aqui vários exemplos implementados do que pode ser feito com o ambiente matemático. Então, o caso de usar símbolo de integral, de usar mais de um símbolo de integral. Então, é só vocês entrarem nesse link aqui e clicar no botão que vocês vão ser direcionados para a página. Lá você tem vários exemplos do que pode ser feito usando o LaTeX no ambiente matemático, tá certo? Isso aqui também eu não vou discutir, vou deixar aqui só como referência, que é o alinhamento de equações, quando você tem equações em mais de uma linha, ou quando você precisa quebrar uma equação. A sua equação ela é muito grande, ela não cabe na coluna, ela não cabe na sua página. A equação ela é tão grande que você não tem espaço de linha. Então você tem que pular para ali, fazer a quebra de linha. Fazer a quebra de linha, você usa esse ambiente multiline aqui, tá certo? Que é o que vai fazer exatamente o que está na equação 4. Ó. As duas barras aqui proporciona a quebra de linha. Isso está sendo falado lá naquele botão do slide anterior. Lá tem exemplos sobre como usar isso. E também se vocês procurarem aí LaTeX e digita o comando, vai aparecer vários exemplos sobre como usar, como esse comando funciona. Se você vai lá LaTeX Multiline, aparece vários exemplos de como usar esse comando. Tá? É só procurar aí, que é algo bem simples. Criação de matriz, então esse texto, esse código, eu vou deixar vocês interpretarem ele também, tá? Estou usando Begin Equation, porque é o ambiente matemático. Eu quero uma equação agora matricial, a gente vai usar isso aqui lá no sexto, no sétimo período, no eixo de controle. E para escrever uma equação vetorial, que já é todos esses cochetes, você tem esse ambiente Bmatrix, que ele vai fazer tudo que você escrever, vai aparecer para você dentro do cochete. As duas barras fazem para vocês ali a quebra de linha, então x1, x2 e por aí afora vai, e te dá a numeração. Então é só opções, de novo, é a simplificação aqui do que pode ser feito com o ambiente matemático. Tabelas, alguém mandou uma pergunta e se pode utilizar esse gerador automático. Pode utilizar o gerador automático, você vai criar para você o código lá da tabela, é um jeito mais fácil, você tem vários geradores de tabela online. Então você vai lá, preenche, faz a sua tabela nesse gerador, configura a sua tabela como se você estivesse mexendo no Excel e ele te dá o código da tabela prontinho. Então aqui você tem o Begin tabular, que é o ambiente, né, para se fazer tabela. Left, right, center é o alinhamento, a centralização da informação do texto na célula. Para acrescentar borda vertical, para fazer borda horizontal e para quebrar a linha. Novamente as duas barras aí, ok? Aqui está um exemplozinho de tabela também, muito simples. Eu separo uma coluna da outra pelo i comercial, ok? Então onde eu tenho o i comercial significa que a minha coluna terminou. E o barra no final da linha é para eu fazer a quebra de linha, passar para a linha de baixo. Então aqui é só um exemplo bem simples de como escrever tabelas aqui no LaTeX. Pessoal, o meu horário tá dando, mas eu tive aquele probleminha, então eu vou pedir mais 5 minutos aí por conta daquele problema de conexão aqui que a gente teve durante a aula, tá? Bom, figuras. Você pode incluir figuras de qualquer formato, contudo, sugiro que vocês deem preferência ao formato EPS. Então, existe vários conversores online. Então, você pega uma figura JPG, JPEG, PNG, PDF e consegue converter essa sua figura para o formato EPS. Por que eu sugiro fazer essa conversão? Porque a figura EPS ela tem mais qualidade, tá? Por ser vetorial, que os demais formatos. Então, é mais fácil você obter uma imagem com melhor qualidade
no LaTeX, no seu PDF, quando você faz a compilação utilizando uma figura do tipo EPS. Fique atento também ao formato, porque às vezes você tem que mudar o jeito de compilar, às vezes você vai ter que fazer uma compilação direta de DVI para PDF, ou você vai ter que passar pelo LaTeX quando você está utilizando aí o formato EPS. O ambiente de figura, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que criar um ambiente. Então eu inicio ele ali como Begin Figure e dou as opções. As opções ali é de posição, onde que essa figura sua vai ficar. O H é aqui onde você está colocando, então ele vai te dar a preferência de colocar essa figura aqui no seu texto, que é o lugar onde você está inserindo o ambiente, figura, ou no topo da folha, ou na parte de baixo da folha, no topo, ou na parte de baixo da folha. E se você usa o comando P, ele cria automaticamente uma nova página para você ter uma página exclusiva e única para colocar a sua figura. Então, lá dentro, uma vez que você criou o ambiente de figura, você faz a sua inclusão de figura. Que aí você tem várias opções de escala, tamanho, né? Que você pode definir ela por uma escala. Então, se falar, se minha escala eu quero tamanho real, vai ser 1. Ou eu quero maior ou menor, você vai mexer com múltiplos. Acima de 1, você está aumentando a sua figura. Abaixo de 1, aí 0,75, por exemplo, você está reduzindo o tamanho. E basta colocar o nome da figura ali na frente. Sugiro também, tá, que vocês criem uma pasta específica lá dentro, onde está seu código-fonte, para colocar as figuras, tá? Então você vai ter uma base de figuras e a figura name. Eu mostro isso aqui no exemplo. Então eu vou fazer a inclusão de uma figura. Então eu tenho um Begin Figure, configurei para ela dar preferência para ela ficar aqui. Se não dá para ela ficar aqui, não tem espaço no texto, para ela ficar no meu texto, ela vai para o topo da minha página. Se não der para ela ficar no topo, ela vai ficar na parte de baixo da minha página. Rotulei ela aqui, então é uma figura, então fig 2 pontos é a primeira figura que eu utilizei. Mandei centralizar a figura, então barra centering, barra include, estou fazendo a inclusão. É uma figura que ela tem a largura de 0,4 da minha largura de texto. Então isso aqui está ocupando 40% do meu slide aqui que eu tenho em termos de largura. Onde que está a minha figura? Que agora eu vou mostrar qual é a figura. Ela está na pasta imagens aqui, barra, e é a figura.jpg. Então estou usando aqui figura do tipo .pg. Coloquei aqui o barra caption, que é a legenda da sua figura. Basicamente é isso aqui. Então você copia esse comando, cola no seu texto e só troca o caminho e formato aqui da sua imagem. Acabou. Quando você compilar, a imagem vai aparecer aí para você no tamanho e na posição que você solicitou. Para os mais corajosos, tá? A gente tem o pacote aí TICZ, tá? Que você basta incluir, veja quais bibliotecas você vai precisar, de forma, seta, e tem uma opção de coisa que você pode utilizar esse pacote para fazer o desenho, tá? Eu mesmo, todos esses diagramas de blocos que a gente tem lá no 6º período, que é do diagrama de controle do que a gente está fazendo, ou mesmo desenho esquemático do sistema que a gente está tratando, eu faço esses desenhos usando o TICZ. Então, às vezes eu tenho uma página ali, 30, 40 linhas, escrevendo para me fazer um desenho. Só que o meu desenho ele sai perfeito, ele sai com a resolução mais perfeita que pode se ter. Porque é o próprio LaTeX que está desenhando diretamente no arquivo PDF. E qual que é o princípio do TICZ? Ele funciona seguindo a mesma ideia de código G. Então você desenha por coordenadas. Então você dá a coordenada inicial, você dá a coordenada final. Basicamente isso. Então aqui como exemplo, eu estou fazendo uma seta, que eu estou desenhando draw, uma seta que tem uma ponta de um lado só que ela tem ponta, que é o do meu eixo. Ele começa na coordenada menos 1.5, 0, e vai até a coordenada 1.50, que foi essa linha horizontal que eu desenhei aqui para o eixo X. Estou desenhando o meu segundo eixo, que também é uma seta. Ele começa na coordenada 0
e menos 1,5 na coordenada 0 até 1,5, que é o final da minha seta aqui em cima. No centro, na coordenada 0, 0, eu tenho um círculo de raio 1 centímetro. Então, tá pronto aqui, ó. Quando eu compilo, eu fico tendo meu eixo X, meu eixo Y, e fico tendo um círculo de raio 1 centímetro. E aí dá para você fazer um monte de coisa. Dá para fazer fluxograma, dá para desenhar equações químicas, dá para você desenhar um monte de coisa aqui com TIC-Z. Mas é muita coisa mesmo, tá? Dá para colorir, para fazer o que vocês quiserem. Referência, que é a última coisa que eu vou falar hoje, tá? Isso mesmo, então eu vou falar hoje só sobre referências e encerro a aula. Normalmente a gente tem um arquivo à parte, vou abrir aqui para vocês verem, deixa eu procurar aqui, Home, Dropbox, Bibliotex, deixa eu só abrir aqui, mudou a página aí para vocês? Sim. Epa, pera lá que eu fiz coisa errada. Ctrl Z nesse aqui. Ctrl Z, ele pegou o caminho. Isso. Então, pessoal, esse aqui é um arquivo meu, tá? Padrão. Aqui eu tenho todas as referências bibliográficas que eu usei do meu doutorado para cá. E aqui eu tenho, simplesmente nesse arquivo, artigos de revista, jornal e artigo de conferência. Então, se é um artigo de revista, eu declaro ele como @artigo. E aqui agora eu vou preencher os dados. Autor, o ano da publicação, o mês da publicação, quais as páginas da revista que ele foi publicado, qual é o título, qual é o volume, qual é o jornal, qual é o DOI. Eu tenho aqui todos os dados, tá? É uma bibliografia completa, todos os dados dessa referência que eu quero utilizar. De novo, a gente vai fazer o CIT, a gente tem que criar um rótulo. Qual é o rótulo que eu tenho para as minhas bibliografias? Esse rótulo aqui. Qual é o meu padrão? O padrão Lucas de chamar referência bibliográfica. É a primeira letra de cada autor. Então tá aqui, ó, Franco, Bullers, o Pieri, né? E o Guillard. Então, FBPH. Que eu peguei esse H aqui erradamente. E qual é o ano dessa publicação? Que é o 2006. Então eu trago as letras dos autores e o ano de publicação. Então na hora de eu dar o CIT, eu vou chamar simplesmente isso daqui. Ao compilar, ele já vai organizar essas informações aqui no formato do meu template. Seja o formato ABNT, seja o formato lá do I3E, seja o formato específico da EUSERV, seja o formato específico, por exemplo, lá do IFA, que é a Federação Internacional aí de Controle e Automação. Então, pronto. Se eu estou usando para um artigo americano, ele já vai colocar para mim esse artigo que eu estou citando no formato lá da Associação Americana, nas normas americanas, sem que eu tenha que me preocupar de como deve ser essa declaração de bibliografia. Então, é uma mão na roda tremenda, mas tremenda mesmo. E, para a gente citar, o comando é o /cit ou citp, para você citar a referência. E para citar o autor ao longo do texto, você tem um comando cite autor ou cite texto. Sobre estilos de bibliografia, eu deixo um link aqui para que vocês possam verificar a diferença entre um tipo e outro de bibliografia. A inclusão daquele arquivo, você coloca lá no final do seu texto, /bibliographic, e chama aqui o nome e caminha onde está, da mesma forma que a gente fez com figura. Então, se isso está numa pasta específica do seu computador, você dá o caminho para essa pasta específica e chama o arquivo .bib seu lá. Minhas referências .bib, por exemplo. O que você tem?
Você tem artigo de jornal, você tem livro, você tem capítulo de livro, você tem artigo de conferência, você tem tese de doutorado, você tem tese de dissertação de mestrado e você tem relatório técnico. O que eu sugiro? Adote um padrão. Tente ser o mais curto possível e o mais objetivo possível para rotular as suas referências bibliográficas no LaTeX. Por quê? Você vai criando um arquivo de referências, vai adicionando informações. Chega uma hora que você fica perdido. Então você precisa adotar um padrão para que você não fique repetindo esse processo de incluir referências bibliográficas aí em arquivos.bib, né? Turma, eu vou parar por aqui, tá? Vou fazer um vídeo complementar explicando, vai ser um vídeo bem curtinho, que vou deixar o link lá para vocês também, que é sobre o uso, como produzir slides aqui no LaTeX. Esse slide meu aqui que vocês estão vendo é um arquivo PDF feito nesse ambiente Beamer, tá? Então tudo que vocês estão vendo, os bullets, toda essa informação, esse estilo de apresentação, isso aqui é um template pronto, eu não fico quebrando a cabeça não. Quando eu escolho um modelo, ele já vai sair para mim, toda essa questão de página, esses dados que vem preenchido aqui para mim no rodapé, já está pré-configurado, da mesma forma que lá no texto. LaTeX, turma, não é algo que você vai pegar de bate pronto, você vai precisar estudar o LaTeX um pouquinho, você vai precisar mais do que estudar, você vai precisar treinar, conhecer os comandos, porque no primeiro momento isso demanda um certo tempo. Assim que vocês começarem a ver que as coisas estão funcionando, que as coisas estão caminhando, que é esse momento de aprendizado, você vai ver que é mais fácil utilizar o ambiente LaTeX do que utilizar o Word ou qualquer outro editor convencional aí de texto. É muito mais fácil. A questão é que você vai ter que dedicar um tempo inicial para aprender a usar a ferramenta. Assim que você aprende a usar essa ferramenta, a coisa fica muito simples. É mais fácil. Hoje eu escrevo um texto formatado com muito mais facilidade no LaTeX do que no Word. Eu já devo ter pelo menos 10 anos que eu não utilizo o Word. Então, se eu vou mexer com o Word hoje, para mim é uma tortura. Ter que incluir uma tabela, ter que fazer uma formatação no Word, é um Deus nos acuda. Tá? Por quê? Eu escrevo todos os meus textos no LaTeX. Eu faço tudo no LaTeX. Por quê? Uma vez que eu estabeleci o padrão, eu não me preocupo mais com formatação. Eu vou preocupar simplesmente em escrever a atividade. Como eu já escrevi, já tem formato de relatório, já tem formato de projeto, já tem formato de prova, já tem formato de exercício, eu só pego o modelo ali e escrevo a atividade. Ele já sai formatado, já sai com cabeçalho, já sai com rodapé, já sai com tudo pronto, sem ficar naquele problema do Word. Vou configurei aqui e na hora que eu abro de novo, ou que eu copiei, ou que eu mudei a versão de Word, a coisa mudou, foi desconfigurado. Essa desconfiguração ela não existe aqui no LaTeX. Então, por isso, é tão viável gastar energia para aprender a mexer no LaTeX. Você aprendeu agora no terceiro período, você vai usar isso até lá no seu TCC. Por quê? Você vai pegar o TCC, um texto lá de 100 a 150 páginas, um TCC pequeno, ele tem ali 70 páginas, e você não tem que gastar um minuto preocupando em formatação, em verificar a formatação. Então, é uma mão na roda mesmo, vale a pena esse investimento. Turma, vou subir esse material de aula lá para o SIGA. Vou subir também 2 apostilas, tá, de suporte técnico para quem quiser ler alguma coisa, não ficar só com a minha aula. Quem quiser ler e achar outros exemplos, vou deixar esse material no SIGA. Estou reunindo com o Rafael hoje para a gente fechar aí a prática que o Rafael vai dar em física, que vai ser a nossa motivação para a escrita de relatório. Para quem faz cálculo 3, o Emerson também está entrando na avaliação desse trabalho. Então, provavelmente, a gente ainda está acertando aqui os detalhes, mas provavelmente vocês vão ter um trabalho que ele vai ser avaliado, o mesmo trabalho, em cálculo 3
em laboratório de física e em metodologia científica. Então a gente tem 3 disciplinas avaliando um único trabalho. Por quê? Envolve equação diferencial, envolve física e envolve a escrita de relatório, que é o que a gente quer. Vou reunir agora de manhã ainda, se eu não me engano, com o Rafael, para a gente poder acertar e alinhar aqui os últimos detalhes da prática. Que aí é onde vocês vão escrever para a gente esse relatório aí que eu preciso aqui na minha disciplina. Combinado? Turma, um abraço. Vou só editar o vídeo aqui e faço o upload dele aí ao longo da semana, como combinado. Abraço a todos. Desculpa o inconveniente de hoje, de passar um pouquinho aqui do tempo. Normalmente isso não acontece. Abraço, boa semana. Qualquer dúvida, me procurem aí ao longo da semana. Boa semana para todos.